Olá, bom dia, bom dia. Iniciando mais um projeto 626 nesta manhã gostosa. Não é? Muito bem-vindo, é um prazer imenso poder desfrutar da sua companhia, da sua parceria, desta troca, não é? Todas as manhãs, a partir das 6h26 da manhã, no projeto 626, aqui no nosso encontro matinal, repetindo sempre de segunda a sexta-feira, tá bom? Um prazer imenso, obrigado pela companhia e especialmente para destacar no início desta live de hoje a repercussão que essas lives vêm trazendo, vêm proporcionando, porque ao longo da semana, ao longo do dia, nós percebemos a interação, as mensagens que vamos recebendo, ou mesmo durante o processo de análise pessoal aqui na clínica, as pessoas vão relatando, enfim, nos trazendo feedbacks, nos trazendo aí as implicações nas próprias vidas das lives que trazemos aqui. Isso me tocou, eu conheço uma pessoa assim, isso realmente reflete na minha vida e assim por diante. Aline, bom dia. Neto, bom dia também, não é? Então é muito importante esta troca, não é? Muito importante de verdade, não é? A gente se reenergiza com essas suas participações, não é? Bem, ontem nós falamos a respeito das feridas emocionais, não é? Falamos da ferida emocional do abandono e da ferida emocional da rejeição. Só para introduzir o assunto, e hoje nós vamos concluir falando da traição, da humilhação e da injustiça. São feridas emocionais que abrem-se na infância, lá na criança, não é? Então nós trouxemos para você, meu querido e minha querida, como isso se abre. São aqueles traumas de criança e depois disso vai nos acompanhar para o resto de nossas vidas. São aqueles traumas, aquelas situações com as quais a criança não consegue lidar. Jane, Franca, muito bom dia também. Então, é importante refletirmos sobre essas questões, pensarmos sobre essas questões, para podermos, então, uma vez nos sentindo implicados, nos sentindo dentro destas situações, levarmos isso para o processo de análise pessoal, a fim de tentarmos ressignificar essas questões e minimizar e afastar estes sofrimentos, não é? Porque, como eu disse ontem, na live de ontem, Fernanda, bom dia, na live de ontem, essas feridas emocionais tendem a nos acompanhar pelo resto da vida. E as consequências são dolorosas, as consequências, em alguns casos, podem ser trágicas até, porque a pessoa não consegue viver de uma maneira que chamamos normal ou tranquila, não é? Gleide, bom dia também para você, tá bom? Bem-vindo, bem-vinda. Bom, então, na ferida emocional de ontem, do abandono, nós entendemos que, devido a todos esses traumas, nas circunstâncias em que esses traumas acontecem, não é? Do abandono, o adulto vai ter um sentimento permanente de não ser amado, não é? Ou não ser desejado. Então, a criança que sente-se abandonada, esse adulto vai sempre ter a impressão, a sensação, este sentimento de não ser amado, de não ser desejado, de não ser querido pelo outro, não é? Então, ele vai imaginar-se com o destino de ter que sofrer e de não merecimento da felicidade ou de conquistas. Olha que complicado isso. Então, uma criança abandonada, que se sente abandonada, ela vai desenvolver estes sentimentos, não é? Vai tornar-se um adulto praticamente subserviente. Já que eu sou abandonado, já que eu não sou amado, já que eu não sou querido, já que eu não sou desejado pelo outro, este outro é a família, este outro são os pais, não é? O vovô, a vovó, o tio, aquele ambiente da criança. Então, se a criança sente-se abandonada, sente-se desprezada, o adulto vai carregar isso consigo, com esse sentimento também de não ser desejado, de não ser querido, de não ser amado, de não ser bem-vindo naquele grupo, com aquelas pessoas, naquelas relações. E aí podemos estar falando na família, podemos estar falando no trabalho, podemos estar falando numa relação amorosa também. Então, a ferida emocional do abandono, nós vamos ter um adulto quase que subserviente, quase que implorando amor, quase que implorando a companhia, quase que implorando estar com este outro,
criando-se praticamente uma dependência emocional neste adulto, não é? Falamos também ontem sobre a rejeição, não é? A ferida emocional da rejeição, que também é grave, também é complicada, não é? Esse sentimento, essa ferida emocional, uma das mais, todas elas são importantes, todas elas deixam marcas, todas elas nos fazem criar máscaras enquanto adulto, ou este falso self, este personagem que vai sofrer, não é? Grandemente enquanto adulto, mas o da rejeição talvez seja uma das mais fortes, mais marcantes e que mais aparecem na clínica, não é? É uma necessidade de fugir da realidade, porque a criança foi marcada, foi rejeitada, não foi querida, ela foi desprezada, não é? Não suportar a rejeição do outro faz com que a pessoa fuja da realidade. Ela vai criando alternativas, ela vai criando falso self, vai criando personagens, vai criando situações, não é, para fugir dessa realidade, por não aceitar essa realidade. Acaba por imaginar mundos fantasiosos, não é? E ela vai passar a acreditar nestes mundos. Então, quando a pessoa é rejeitada, ela precisa criar, ela precisa sobreviver a isso, ela precisa ser maior do que isso. Então acaba por criar esse mundo imaginário, não é? Porque ela acaba tendo dificuldade de acreditar nos fatos, porque ela foi rejeitada, porque ela foi não aceita, ela foi desprezada, ela foi tratada como uma coisa, como um objeto. Então ela vai tentar escapar de tudo o que é real, ela fugir. Chamamos de o escapista, não é? Então, se nós temos, por um lado, o abandono, o subserviente, que fica implorando por amor, que fica com uma dependência emocional, que acha que sua felicidade só está numa pessoa, no colo de uma pessoa, só ela me faz feliz, só ela existe, só ela é importante. Por outro lado, na rejeição, nós temos aquele escapista que vai fugindo das situações por medo da rejeição, por medo de ser rejeitado. Então, o abandonado quer um pertencimento, ele torna-se até subserviente para ser aceito. Por favor, me queira, por favor, me aceite, por favor, eu te amo tanto, por favor, eu faço o que você quiser, não é? Já o da rejeição, a pessoa vai escapar de determinadas situações, porque não vai suportar esta situação de não ser aceito, digamos assim, ou numa revolta por ter sido rejeitado. Tá bom? Antes de prosseguir, você percebe como são graves as consequências dos traumas da criança e por que Donald Winnicott vai falar da ambiência como uma referência para a criação de nossos filhos. Ele vai falar da mãe suficientemente boa, do seio suficientemente bom, do ambiente suficientemente bom, não é? Tudo aquilo que acontece dentro de casa, nessas transições do desenvolvimento psicossexual, complexo de Édipo, castrações, a esta ambiência. Então, Freud vai trazer essa preocupação também, o Winnicott vai trazer, o Lacan vai falar também que tudo isso é uma linguagem, né? Tudo isso é a linguagem, as expressões, as formas em que passamos as informações e as formas que introjetamos tudo isso, né? Bem, então vamos falar agora sobre a ferida emocional da traição. A ferida emocional da traição, ela é também muito grave, ela é também muito complexa, porque vai fazer com que o adulto ele se torne um adulto controlador. Vamos entender isso. Há uma ligação muito séria lá com a fase anal do desenvolvimento psicossexual, não é? Então, os pequenos, as crianças, elas tendem a confiar demasiadamente nos adultos, até demais em alguns casos, não é? Claro que os pequenos, as crianças, tendem a confiar nos adultos, e cremos que assim deve ser, porque ela vai confiar nos pais, vai confiar no papai, na mamãe, na vovó, no vovô, no titio. Ela deposita uma confiança plena, total e absoluta nesses adultos. É natural, portanto, que a criança ela deposite uma confiança, que ela delegue até responsabilidades para cuidar de si mesma a esses adultos, não é? E quando essa confiança é quebrada,
Quando a criança se sente traída, por exemplo, e de qualquer forma a criança pode sentir-se traída, uma promessa não cumprida, algo que foi lhe oferecido e depois tirado e assim por diante, uma das primeiras ideias de traição é formada na cabeça da criança. Está me traindo, eu confio tanto e ele não faz, eu amo tanto e ele não retribui, eu quero tanto e ele não dá, ele prometeu e ele não trouxe, ele garantiu, ele assegurou e não cumpriu. Então a criança já tem essa percepção de que está sendo traída por este adulto, um adulto em quem ela confia plenamente. Porque a criança naturalmente vai confiar no adulto. O pintinho vai confiar em quem? Vai depositar em quem a sua confiança? Na galinha, evidentemente, não é? Então, assim somos nós crianças que vamos transferir este amor, delegar esta responsabilidade, este cuidado ao adulto. Então, a criança tende a delegar, tende a confiar plenamente neste adulto. Bom dia, Helena. E quando isso vai acontecendo, dessa traição, que a criança sente-se traída por este adulto, muitas vezes nesse período de criança, da infância, evidentemente, o medo de confiar e de ser traído vai acabar virando uma grande rotina na vida da criança, inclusive na fase adulta. Então perceba, meu querido e minha querida, a gravidade de que quando uma criança sente-se traída, não é? Naquelas situações, ela naturalmente acredita no adulto. E é claro, assim tem que ser. Em quem uma criança vai acreditar? Se não nos pais, se não naquele ambiente, nas pessoas que estão ao seu redor, no vovô, na vovó, na titia, na irmã, no irmão mais velho, no padrinho, no pai, na mãe, enfim, é claro, a tendência é essa. Então, vários momentos, várias circunstâncias em que a criança sente-se traída, por todos esses motivos que eu já elenquei na live de hoje, a criança, ela acaba então, porque ela criou uma alta expectativa neste adulto, que vai acabar se tornando autoritária e até intolerante. A criança, então, quando se sente traída, ela vai desenvolver isso: não confio, as pessoas não cumprem as palavras, as pessoas me traem, as pessoas não são confiáveis, eu acabo por desenvolver um comportamento autoritário. E esta autoridade, esta maneira de me posicionar, só eu sei, só eu estou com a razão, acaba fazendo a pessoa ser intolerante. Ela não tolera certas situações, não tolera certos comportamentos do outro, porque esse sentimento da traição o torna neste adulto intolerante, com muita dificuldade de criar vínculo afetivo. Então a ferida emocional da traição, eu disse que do abandono, da rejeição são graves, percebo da traição também o que faz com esta criança e no adulto que vai se transformar. E este adulto também vai desconfiar facilmente do outro, tornando-se uma pessoa, então, com a necessidade de controlar a situação, controlar as coisas ao seu redor, controlar os movimentos, controlar os acontecimentos, controlar a ambos nesta relação, controlar absolutamente tudo ao seu redor. Eu preciso que tudo aconteça da maneira que eu quero, dentro da minha perspectiva, dentro da minha programação, dentro do meu tempo, dentro da minha realidade. Você se encaixa ou você está fora. É assim que eu quero e ponto final. Então, o diálogo é mais difícil, a compreensão da necessidade do outro é mais difícil. Estabelecendo-se, então, uma comunicação que chamamos de comunicação violenta entre as pessoas envolvidas neste meio onde a ferida emocional da traição está presente. Você percebe, meu querido e minha querida, a gravidade disso? O quão prejudicial é para este adulto que não tem a percepção, não tem a ciência de que isso aconteceu na sua infância, só sabe que se comporta desta maneira. E aqui eu quero abrir um parênteses para falarmos um pouquinho sobre Donald Winnicott, quando ele vai falar desta questão da ambiência, não é?
E ele fala também que, embora seja pediatra, a escola unicotiana foi criada, enfim, atendimento a crianças, mas ele atende adultos, a clínica unicotiana atende adultos. Então, quando indagaram certa vez, por que que você, sendo pediatra, desenvolvendo trabalhos com crianças, a sua clínica serve também para adultos? E ele responde: para quando eu estiver diante de um adulto, quando eu olhar para um adulto, eu consigo enxergar a sua criança. Isso então ratifica o que já tinha dito Freud muitos anos antes, décadas antes, quando ele disse o seguinte: se queres conhecer-te de verdade, jamais desvie dos rastros da sua criança. Ou seja, então isso comprova que tudo o que acontece até ali, os 8, 9 anos de idade, nos transforma neste adulto. Eu, portanto, sou o reflexo de tudo que aconteceu nesse período da minha vida. Você, meu querido e minha querida, nada mais é do que o resultado do que te aconteceu até os 9 anos de idade. A gente fala 9 anos de idade, pode estar ali entre 7 aos 10, mais ou menos. Criou-se este número 9 subjetivamente, né? Porque temos ali alguns marcos, inclusive o período de latência e início da sexualização, digamos assim. Então nós passamos por diversos momentos onde essas feridas emocionais podem ser abertas na criança. Durante a fase oral, onde a criança amamenta, hará o peito, o leitinho, o carinho, o colo da mamãe, assim por diante, da fase anal, onde a criança começa a descobrir que produz, né, o pum, o xixi, o cocô e assim por diante. Depois a mamãe pega tudo aquilo e joga fora, a criança tende a se tornar controladora, a controlar a produção daquilo que para ela é ela mesma, não é? Depois vem a fase fálica, assim por diante. Quantas coisas acontecem e as feridas emocionais podem ser abertas nesse momento. Então é grave isso. Nós teremos também a ferida emocional da humilhação. A ferida emocional da humilhação também é tão importante quanto as demais feridas emocionais, não é? Ah, você falou que uma delas é importante, mas eu estou vendo que todas são importantes e eu estou vendo que estou me encaixando aqui em alguma situação dessa. Ótimo, 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 professor, sim, ótimo. Você precisa levar isso à análise pessoal. Precisa tratar dessa questão, não é? Então, quando eu me sinto muito fraco enquanto adulto, fraco, incapaz, impotente, etc., ora, isso não seria natural. Ou quando eu me sinto super-homem, que eu não preciso de ninguém, ora, isso também não é natural. Porque nós somos seres que vivemos conflitos, desejosos, desejantes, nós somos seres neuróticos, enfim, estas questões sempre nos afetam de uma maneira ou de outra. Se eu digo que o externo não me afeta em nada, ora, há algum problema, porque eu vivo com todo esse mundo, com todo esse externo, então as coisas devem me afetar, assim como eu preciso afetar o outro com minhas ideias, meus comportamentos e assim por diante. Lembrando que afeto é tudo aquilo que me afeta, não estou falando de carinho, de abraço, de colo, não é isso, não é? Embora o carinho, abraço, o colo seja uma forma de afeto também, não é? Então, vamos falar sobre agora a humilhação, a ferida emocional da humilhação, que também é complicada. Nós vamos ter adultos com comportamentos masoquistas. É a máscara do adulto, não é? Que disfarça, olhamos para esta máscara e entendemos a sua criança, a sua ferida emocional. Você percebe como começamos ontem as feridas emocionais e hoje estamos dando andamento? Você vai dizer assim: meu Deus do céu, como isso é complicado. Eu conheço meu irmão, conheço meu namorado, minha namorada, conheço o vizinho, conheço alguém, um amigo meu que tinha esse comportamento, agora estou entendendo porque ele se comporta desta forma, não é? Então, a ferida emocional da humilhação, a origem desse problema, evidentemente, vai ser o julgamento das pessoas. O julgamento das pessoas adultas ao redor desta criança vai abrir-se a ferida emocional da humilhação, não é? As críticas pesadas na reprovação dos pais vão imprimir nos filhos a sensação de estar sendo humilhado. Você é uma vergonha, você não consegue nada, onde já se viu não consegue aprender porcaria nenhuma. Humilha, grita, brada com esta criança diante dos outros. Ela começa a sentir-se humilhada pelos pais. Dária, também muito bom dia. Tati, também muito bom dia para você, tá bom? Bem-vindo, bem-vinda. Qualquer criança que cresça num ambiente, então,
de constantes cortes, proibições, humilhações, chacota, dedo em riste, você não sabe, você não é capaz, você não aprende, meu Deus, estou tentando ensinar, você não aprende, você não sabe, você não, nós teremos então esta criança com possibilidade de abrir a ferida emocional, da humilhação. E isso pode estender-se até na escola, com professores que humilham, colegas que humilham, você é burro, você não aprende, você é incapaz, né? Então vai acabando bloqueios nesta criança, ela sente-se humilhada e pode trazer diversos sintomas. Ela tem dificuldade de se expressar, dificuldade de falar, de expor o que pensa, porque ela vai ser humilhada, ela vai ser negada, ela vai ser então chacoteada, né? Zombada, então ela sente-se humilhada. Veja que essa ferida emocional é muito grave também, começando em casa, é da humilhação. Então nós temos que entender, vai crescer com medo tremendo de serem julgadas, porque não querem ser humilhadas. Ricardo, muito bom dia também. Entende que cada ferida emocional nos leva a um comportamento de adulto, um comportamento diferente na fase adulta, e é importante identificarmos para podermos falar sobre isso, trazer para o meu analista estas questões para juntos tentarmos elaborarmos isto. Vamos elaborar, vamos ressignificar, entender que a minha criança não está mais lá, que a minha criança não vive mais isso, que somos adultos. Vamos trazer essa criança, colocá-la no colo, como eu brinco às vezes, e conversar com ela. Vamos fazer essa viagem para o inconsciente. Vamos conversar com esta criança, ressignificar aquele momento para que possamos então, se não eliminar, pelo menos minimizar profundamente as consequências dessas feridas emocionais. Zé Carlos, bom dia. Marlene, bom dia também. Bem-vindo, bem-vinda. Bem, então esta ferida emocional da humilhação também é grave, ela é muito grave. Cria-se então na criança e vai levando isso para a fase adulta uma baixa expectativa para si mesmo. Afinal de contas, eu sou humilhado, não é? Então eu vou sentir as características da baixa autoestima, olha só, da baixa autovalia, né? Muita dificuldade para tomar decisões, porque eu tenho medo de ser humilhado, muita dificuldade para agir ou reagir diante de determinadas situações, porque ele vai sentir-se diminuído, menor, reduzido diante ou quando está numa relação com o outro, diante deste outro. E esta relação pode ser amorosa, pode ser laboral, pode ser familiar, pode ser numa roda de amigos, vai sentindo então o muito humilhado, e nessas condições acaba por criar a máscara do masoquismo, não é? Da autossabotagem, do sofrimento, do não merecimento, do não pertencimento e assim por diante. Você entende então, meu querido e minha querida, o desafio do analista em buscar estas questões, estes lugares na mente do nosso analisando? É por isso que às vezes o analista aparece nas suas devolutivas, nas suas perguntas, ele pode até parecer que está divagando, que está contando uma história que não tem nada a ver com você, ou que está falando coisas não pertinentes, mas não. Ele está te ajudando a elaborar essas questões, a fazer esta viagem, a chegar neste lugar, porque o analista experiente, ele bate o olho, ele já sabe mais ou menos pelo discurso, ele consegue entender mais ou menos a criança que está gritando dentro deste adulto. É por isso que é importante o processo de análise pessoal. É muito importante nos conhecermos para liberarmos estes monstros dentro de nós, não é? Maíra, também muito bom dia. E temos, por fim, a ferida emocional da injustiça, não é? Rony, também muito bom dia. A ferida emocional da injustiça, ela também é importante, ela também é grave, porque também vai trazer uma consequência na fase adulta. Nós podemos deduzir, por exemplo, que uma criança que abre essa ferida emocional da injustiça vai ser um adulto muito rígido, muito severo. Vamos entender isso? Vamos entender então. A injustiça então é outro tipo de sentimento que cria-se muito cedo na criança também, não é? Porque desde criança nós somos sempre colocados em situações de julgamento, não é?
os pais sempre vão julgar, não faça assim, isso está errado, isso não está certo, você não fez corretamente, como você não fez isso, não vai ter aquilo, você vai ficar de castigo atrás da porta, enfim, a criança, ela sente-se injustiçada pelos pais. Ela não entende que aquela artezinha que ela fez, que o fato de ter quebrado um copo que escapou da sua mão, não houve má intencionalidade da criança, ela fica de castigo por ali 2, 3 horas atrás da porta, ou presa no quarto, ou privada de usar um celular, enfim, não importa, um castigo qualquer, ela vai sentir-se injustiçada, porque ela não consegue ter esta avaliação. Eu estou X horas de castigo só porque eu quebrei um copo. O copo é muito pequeno, eu sou muito mais do que isso, eu não mereço este castigo, essa prisão. Abrindo-se então a ferida emocional da injustiça. A criança sente-se injustiçada. É também uma ferida emocional importante, não é? Especialmente quando a criança seja briga com os irmãos, vai se sentir injustiçada que o pai acaba tomando partido de um e não de outro. Ah, você está errada, foi você que começou, foi você que criou a situação. Ah, você tirou nota baixa porque você não estuda. Você, percebe? A criança vai sentindo-se desvalorizada, vai sentindo-se fraca, vai sentindo-se muito frágil e, por isso, susceptível, né, a este julgamento, esta avaliação do outro. E, por isso, acaba por desenvolver uma personalidade com certa rigidez enquanto adulto. Não é? Então, cria-se uma carapaça com o tempo. Eu fui injustiçado enquanto criança, me senti injustiçado, eu vou criando esta carapaça, essa couraça, esse couro, digamos assim, para proteger-me, digamos assim, desses ataques externos. Sempre eu fui, então, injustiçado. Em criança eu preciso me proteger, porque isso tende a acontecer o resto da minha vida. Abriu-se a ferida emocional, essa é a minha crença, essa é a minha expectativa, é isso que eu passo a esperar da minha vida. Também que serei eternamente injustiçado, não é? Porque eu vou viver com a constante sensação de estar sendo passado para trás e não valorizado pelo outro. É a dificuldade de confiar. Sempre o outro está com uma segunda intenção. Conhece alguém assim? Por que está fazendo isso para mim? Certeza que está com algum interesse. Certeza que está querendo, está me dando um pouquinho disso, porque vai pedir outra coisa. Está tão amável assim, porque, percebe? Você fica muito rígido. Seus sentimentos enrijecem, fica menos susceptível ao amor, ao abraçar, ao entregar-se numa relação, a permitir-se ser amado, a permitir-se colocar-se no colo, a ser mais suscetível, a ser mais, a aceitar mais estas questões cotidianas do dia a dia. Então, o medo da injustiça, a criança que sente-se injustiçada, e nem sempre foi de fato injustiçada, mas é um sentimento desta criança, é a percepção desta criança, não é? E se há uma percepção desta criança, estamos falando em ambiência. Se falamos em ambiente, falamos as circunstâncias, o contexto, como tudo acontece, como tudo aconteceu lá na criança. Eu vou trazer um exemplo aqui. Quem passa comigo, meu aluno, sabe. Eu sempre digo assim, não é? Quando perguntam o que é castração, professor? Castração é a imposição de normas, de limite, de regras, é o respeito ao outro, o respeito ao próximo, o respeito às instituições, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que é imoral e assim por diante. Mas eu vou dar um exemplo. O Winnicott fala ambiente suficientemente bom, mãe suficientemente boa. Digamos que você chega em casa, traz um pote de sorvete, a criançada fica louca e quer comer aquele sorvete, tomar aquele sorvete na hora. Então você vai dizer, não vai tomar sorvete antes do almoço. Só depois que almoçar que vai tomar sorvete. Olha o jeito que você falou. A criança então pode estabelecer uma relação de comida com algo obrigatório, algo indesejado, algo necessário, algo que eu sou obrigado a fazer porque eu quero um sorvete. Então,
tornando-se subserviente a uma situação porque eu quero outra. Quase que eu me entrego a um porque eu tenho outro desejo. No entanto, no outro ambiente a mãe diz: compramos sorvete, depois do almoço tem sorvete, depois do almoço tem sorvete. Você percebe que a ambiência, o ambiente, a forma de castrar foi absolutamente o contrário. Não vai tomar sorvete antes do almoço. Depois do almoço tem sorvete. Então a comida passa a ser algo desejado porque eu quero o sorvete. Esta castração foi feita o que chamamos numa ambiência absolutamente perfeita e gostosa e boa. Tudo estas transições de fases acontecem dentro do que chamamos de normalidade. Meu querido e minha querida, estas são as consequências então das feridas emocionais, não é? Vera, muito bom dia para você também. Então falamos da traição, cujo adulto tende a ser controlador. Falamos da humilhação, cujo adulto tende a ser masoquista. Falamos da injustiça. Falamos agora que tende a ser muito rígido, muito severo, muito cobrador. Falamos do abandono também. A pessoa tende a ser subserviente, tende a estar ali meio que à disposição do outro. E da rejeição, onde a pessoa vai desenvolver uma carapaça, uma máscara, digamos assim, do escapismo, sempre tentando escapar da realidade, fugir da realidade, porque a realidade dói demais, eu não sei enfrentar, lidar com essas situações. Meu querido, minha querida, é importante que você se identificou, não é? Com uma das feridas emocionais, uma ou mais, não é? Geralmente nos identificamos com uma ou mais. É importante levar isso na sua análise pessoal. É importante abrir o seu coração, é importante permitir este vasculhar do inconsciente para tentar elaborar essas questões, porque as feridas emocionais acabam levando o adulto a ter comportamentos que não lhe levam, não lhe conduzem ao lugar da felicidade plena. Criamos máscaras, criamos situações, criamos personagens, criamos selfies, falsos selfies, para fingir que está tudo bem. Quando na verdade pode não estar tudo bem, eu posso estar apenas disfarçando. Uma hora ou outra, as coisas vão explodir, porque se eu estou fingindo que está tudo bem, estou reprimindo o real sentimento. Se eu reprimo o real sentimento, uma hora ou outra, eu acabarei por recalcar, e este conteúdo recalcado vai retornar, vai explodir como uma bomba atômica, psicossintomas, neurose de conversão, e aí a porteira abriu, a boiada escapa, numa forma bem mineirinha de falar, tá bom? Grande beijo para você. Se você quiser enviar o link depois dessa live para seus amigos, para as pessoas, para parentes, pessoas que você conhece, fique à vontade, ajudem-nos a aumentar a audiência deste momento, Projeto 626, de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã. Grande beijo para você, ótimo dia, tchau, tchau.